Boa noite, pessoal. Como tá? Tudo bem? Tá aqui Edson França novamente com o PodPai, né, dentro do podcast muito especial. E estamos aqui hoje com a presença de uma advogada, a doutora Marta. E eu não vou falar dela, quem vai falar é ela, tá bom? Então ela vai se apresentar. Boa noite, doutora. Boa noite, tudo bem? Prazer, eu sou a Marta, sou advogada, especialista aí na área de direito do trabalho, né? Atuante aí também nas demais áreas, mas nossa especialidade maior mesmo hoje é direito do trabalho. Sou mãe atípica também, e decorrente disso nós atuamos também aí na área dos direitos das crianças atípicas, né? Prestando assistência ali às famílias que necessitam dessa assistência jurídica mesmo. Ok. E é um prazer para a gente, né? Mais uma pessoa que, além de estar na causa, também acaba auxiliando, né, outras famílias, né, em busca dos direitos, que são muitos e às vezes as pessoas não conhecem. Então, a gente vai conversar aqui, vai ser um bate-papo legal, ela vai estar falando algumas informações e aí a gente vai trazer para vocês, com certeza, essa riqueza do que tem de direito às nossas crianças, né? Não só autista, mas PCD ou outra neurodivergência, tá bom? Doutora, eu queria perguntar para você na questão voltada ao diagnóstico, né? Você falou que você é mãe atípica de um menino, não é isso? Isso. Como que é o nome dele? Moisés Filho, né? Porque temos o Moisés pai. Ele é o Moisés Filho. Moisés Filho, tá bom. E ele foi diagnosticado com autismo? Sim. Nível 2 de suporte não verbal. Não verbal. Tá, ok. E como que foi, assim, para você essa questão do diagnóstico? Como que foi? Como surgiu? Da onde começou as primeiras suspeitas? Eu queria que você contasse um pouco. Então, como meu esposo sempre fala, eu que dei o diagnóstico para ele, né? Porque a mãe olha com aquele olhar mais atencioso, vê assim as outras crianças e começa a fazer uma certa comparação, né? Então, ali por volta, foi muito cedo para eu perceber que ele tinha autismo, muito cedo mesmo, e até a gente fala que é instinto de mãe mesmo, porque eu nunca tive contato com nenhuma criança típica. Então, com nenhuma criança com autismo, mas olhei para ele e acho que essa criança é diferente, né? Essa criança tem alguma coisa de diferente. E eu fui olhar no YouTube. Hoje nós temos aí acesso às redes sociais, ainda bem, né? Então, se a gente souber usar, nós vamos ter muitas informações, né? E eu comecei a ver aqueles vídeos, ele não tinha os principais sinais, assim. E ele não tinha um ano, eu lembro que ele tinha assim, por volta de 8, 9 meses. E aí, e aparentemente ele era uma criança típica mesmo, né? Tinha todo o traço de desenvolvimento normal, mas tinha alguma coisinha ali no fundo que eu falava, tem alguma coisa diferente. E aí eu olhei os vídeos e aí falava assim, até interessante que falava, faça um teste se seu filho é autista. Mas, assim, claro que ele demonstrava alguns sinais. Então, deixa eu olhar aqui, né, o que diz isso. E eu fui observando. Fiquei observando por um tempo, esperei ele fazer um ano. Com um ano, aí sim, começamos a ter aquela regressão mesmo, né, que ele, até então, ele comia normal, não tinha seletividade nenhuma, comia tudo que via pela frente, se socializava, imitava, e aí quando ele fez um ano mesmo, ele começou a regredir. Então, ele começou a já não fazer te imitar, já não começou a olhar mais nos seus olhos, começou a ter uma seletividade alimentar muito grande. E aí ele fez um ano, ok. Aí observei mais um pouco, falei, tá muito novo, né? Quando ele fez um ano e meio, eu falei, não, tá na hora de eu levar ao médico. E aí levamos no pediatra dele, e aí o pediatra falou, eu acho que não, mas não vou encaminhar pro neuro, porque não vai ter nenhum problema se não for nada. E aí levamos ele pro neuro, e como ele era muito pequeno mesmo, ele tinha 1 ano e 5 meses, o neuro não conseguia, na verdade, diagnosticar ele ali. Então, começamos as terapias, e depois de, por volta de 2 anos e meio, mais ou menos, tivemos o diagnóstico. Mas foi, de fato, só uma confirmação do que, para nós, como família, já estava claro. Para mim, como mãe, e para o meu esposo, como pai. Então, nós já havíamos entendido que ele precisava de um suporte maior, só que nós não sabíamos exatamente quais suportes teríamos. Sim. Então, quando veio o diagnóstico, na verdade, foi uma confirmação.
E antes de eu ter o diagnóstico mesmo, eu já me preparava para o momento de eu ter o diagnóstico. Lembra que quando tivemos o diagnóstico mesmo em mãos, o meu esposo chorou uns 2 dias. Que é aquele período do luto, né, que a gente comenta, né? Exatamente, é aquele período que você, até então, você tem quase que certeza, mas você não tem nada confirmando. E ali naquele momento você tem uma confirmação. Vem uma confirmação e aí você passa ali pela sua cabeça, tudo que você idealizou, você tem que reconstruir, né? Reprogramar, exatamente. Você tem que, né? Então, acaba que você toma aquele choque, né? Mas como eu já tinha me preparado já bem atrás, eu acho que já estava já bem tranquilo. Mas o meu esposo, eu lembro que ele chorou bastante ali e aceitamos, vamos seguir, precisa de terapia, precisa ser medicado, vamos seguir. E aí aceitamos, né? Aceitamos, não é algo, claro que a gente não vem preparado para ter um filho atípico, né? Não é algo que a gente fala, foi tranquilo, mas a partir do momento que a gente entende que aquela criança tem as necessidades dela e que nós não podemos negligenciar, mesmo que nós tivemos idealizado 1000 coisas para ela, a gente segue a vida, né, se dedicando ali totalmente a ela. Primeiro, né, a gente recebe, aceita, assimila, né? Assimila, e depois você muda a rota e você vai falar assim, peraí, por onde que eu tenho que caminhar para auxiliar ele? Exatamente. Porque eu sempre falo que a gente, tanto pai ou mãe, né, são voz, é a voz dele. Então, para aquilo que ele precisa, para os direitos, para tudo, porque a gente sabe que a gente não é eterno, né, doutora? Exatamente. Então, a gente tem que procurar saber o que fazer para que ajude as crianças a buscar a sua independência, a sua individualidade, que ele vai estar em outros ambientes, porque todos os ambientes são para eles também, né, doutora? Às vezes, tem pessoas que às vezes acabam limitando. Não, tem pai ou mãe que às vezes tem difícil essa aceitação e acaba limitando em casa. E não, eles têm que estar em todos os lugares e fazer tudo que uma outra criança faz. Não é verdade? Tá certo. E, assim, em relação ao que mudou na sua vida após se tornar mãe atípica? Tudo. Tudo, né? Praticamente tudo, porque a partir do momento que você se torna mãe atípica, você tem que recalcular muita coisa, né? Amizades, locais, você acaba não é se isolando, mas você acaba também evitando frequentar certos locais, porque você não quer estressar a criança, não quer se estressar, né? Então, assim, a gente acaba recalculando mesmo, né? Porque acaba mudando tudo ao nosso redor, né? Então, é como se você estivesse preparando tudo novamente, né? Então, mudou tudo na nossa vida, né? Tudo mesmo. E o importante a gente vê como a senhora acompanha, né, alguns casos, acho que advogando. Infelizmente, a gente sabe que na questão do diagnóstico, do laudo, geralmente os pais vão embora, né? A mulher às vezes fica sozinha. E a gente sabe da dificuldade, principalmente num caso assim. Então, quando há uma unidade onde o pai e a mãe se unem no mesmo propósito, dividem a mesma carga emocional, vamos dizer assim. Exatamente. Acaba ajudando um ao outro para ajudar o filho, né? Sim, acaba não ficando pesado para ninguém, né? E acaba que... Porque realmente, assim, a gente vê muito isso, de fato, quando a criança começa a mostrar ali os sinais, a criança começa a dar um certo... trabalho, né? Porque dá um certo trabalho. É muito comum mesmo os pais irem embora, né? Mas assim, advogando, a gente também tem mãe que vai embora, né? Então, também tem. Muito... parece raro, mas acontece muito, né? Então, sempre acontece, né? Mas, de fato, quando o casal se une, a gente consegue levar com mais leveza, porque é muito fácil, na maioria dos casos, a mãe se isolar. A mãe acaba não tendo mais vida social, a mãe acaba não indo mais numa academia, não saindo mais com as amigas, não indo tomar um café, não tendo mais um momento só para ela. Então, quando o casal se une e começa a fazer uma divisão, hoje eu vou, você fica, agora eu vou, ou vamos juntos e vamos dividir. Então, de fato, acaba ficando mais leve para todo mundo, né?
fácil não é. Criança já criança não é em si, né, fácil. fácil. Não adianta a gente falar, criança atípica, criança em si já não é fácil. Mas a gente sabe que a criança atípica, dependendo do nível do suporte dela, a gente tem que ter uma adaptação maior, né? A gente tem um trabalho maior. Ok. E a questão da comunicação, você falou que ele não é verbal. E como que funciona essa comunicação entre vocês em casa ou numa rede de apoio, talvez com outros familiares? Eu queria que você contasse um pouco. Sim. No meu Instagram, eu falo bastante sobre essa questão, assim, né? Eu costumo postar bem, eu já postei até a questão da fala versus comunicação, porque muitas pessoas confundem a questão da criança não falar com a criança não se comunicar. Exatamente. E é totalmente diferente, né? Então, assim, o Moisés, ele até hoje ele de fato não fala, ele solta assim algumas palavras, mas para formar a frase completa ele formou 2 vezes na vida dele, foi meu papai. Olha só. Com o pai dele. Essa foi a única frase completa que ele conseguiu assimilar mesmo, agarrar o pai dele e falar, é meu pai. Então ele solta assim, mamãe, papai, mas realmente formular não. Mas assim, se ele quiser água e você está aqui, ele sabe te puxar para buscar água para ele. Hoje nós conseguimos, eu e meu esposo, né, com trabalho em conjunto, nós conseguimos desfraldar ele, mesmo ele não sendo verbal, então ele é uma criança que sabe ir ao banheiro, é uma criança que não usa mais fralda, e ele parou de usar fralda para fazer xixi no ano passado. Para outras necessidades demorou um pouco, mas foi esse ano. Mas muitos pais, muitas mães ainda falam assim para a gente, né? Nossa, mas como que vocês conseguiram? Porque ele é não verbal, então é bem difícil. Mas aí que entra a questão, ele não fala, mas ele sabe se comunicar, ele sabe quando ele quer ir ao banheiro. Ele sente a necessidade fisiológica. Exatamente. E ele vai falar, opa, ele vai sentir a necessidade e vai fazer o que realmente ele vem sentindo. O momento dele sentir de ir ao banheiro, né? Então, ele não é porque eles não falam que ele não sabe assimilar, ele não fala, ele não sabe que não está em casa, ele não sabe que aqui é o quarto e não o banheiro. Não, é totalmente diferente. Sim. Então, é mais uma questão de se trabalhar, de terapia, né, de ensinar, mas a comunicação dele, sim, hoje mesmo que ele já está com 5 anos, a gente consegue se comunicar tranquilamente, porque a gente já sabe o que ele quer, o que ele gosta. Os desejos, as coisas. E ele também já sabe também. Então, se ele quiser ir no banheiro, ele vai te mostrar. Se ele quiser comer um macarrão, ele tem seletividade alimentar enorme, mas ele come macarrão com molho. Então, ele sabe muito bem ir lá no armário e pegar, se ele estiver com fome, pegar o macarrão e te trazer. É isso aqui. Isso aqui, eu quero isso, eu quero água, qual o meu copo aqui. Então, a comunicação é por esse meio. Acaba que ele sabe se comunicar assim, ele não sabe falar, né? Por enquanto, porque a gente sabe também que ele pode sim, vem casos, a gente vê muitos casos, né? Onde a criança, ela não falou por um período, mas o trabalhar com terapias, ele acaba desenvolvendo, e é igual a senhora está falando, a forma de comunicação não é só o falar, né? Expressar em palavras, igual a gente está conversando aqui. Não, tem vários tipos de forma. Tem a linguagem que o pessoal usa, o pessoal tem um poder aquisitivo melhor, onde ele identifica figuras, monta-se as frases através das figuras. Tem aquele que você pode fazer impresso, né? Então, conosco, de fato, não deu certo. Conosco é mais a questão dele pegar na sua mão mesmo e levar no que ele quer. Então, ele já sabe. Eu quero tirar a camisa. Hoje ele já aprendeu também com muita terapia, porque hoje ele tem 5 anos e ele faz terapia desde 1 ano e meio. Então, hoje ele também já aprendeu, ele já sabe também, eu quero tomar banho. Então, ele já sabe tirar a roupa dele, já sabe ligar o chuveiro, mas se ele não souber, ele vai te levar até o chuveiro e vai ligar. Então, a comunicação dele pra gente, principalmente a gente que convive, que está todo dia com ele, já fica mais tranquilo, né? Sim. Ele ainda não está em escola? Não, ele vai para a escola. Vai para a escola? Sim, que legal. E na escola também, o pessoal, assim, vamos dizer assim, que o pessoal da rede de apoio na escola também já consegue identificar essa forma de linguagem dele lá. Sim, essa é a forma de linguagem dele, já consegue, sim. Legal. Mas, inclusive, eles falam que ele é bem independente.
Então, ele sabe muito bem onde está a água dele, Ele onde vai está as coisas buscar. dele, e ele sabe muito bem buscar. Ele não é aquela criança que realmente, se ficar em casa contigo, você não consegue fazer nada porque você tem que prestar atenção. Não, em tudo ele que você sabe, tem. ele Não, vai. ele sabe, ele vai, e ele sabe, inclusive, calcular as horas certinhas das coisas que ele tem para fazer. Olha que Então, legal. ele sabe a hora que ele precisa dormir, ele sabe o que ele vai lá, pega, quando dá 8 horas da noite, mais ou menos, ele vai pegar o cobertorzinho dele Ele já sem sabe. ninguém mandar. Olha Ele vai só. pegar e vai. Como ele também já sabe aonde fica o veículo do pai dele, Uhum. ele já sabe se ele precisar levar você, que nunca viu, ele te leva direitinho Leva no lá no veículo, carro. na vaga certinha, e quando a gente vai chegando em casa, no nosso apartamento, ele não confunde com nenhum outro. Ele sabe exatamente qual apartamento dele, qual que é o número certinho. Que bom. É. Então, a forma de comunicação dele, mesmo sem falar, Ele se mesmo sem comunica. falar, ele sabe se comunicar. Exatamente. Mesmo sem falar. É que nem o Abner. Às vezes a gente trabalha também muito aquela questão de você vai num lugar, você trabalhar com a previsibilidade, né? Ó, a gente vai pegar o carro, a gente vai em tal canto hoje. Hoje tem a sua terapia, né? Exatamente. Aí a minha esposa às vezes vai de ônibus, agora como tá fazendo de manhã, então tá indo de ônibus com ele. E aí ele já vai assimilando aquilo de uma forma tranquila, né? Sim. É diferente de você pegar sem não falar nada e às vezes você fazer um trajeto que ele não conheça, Trajeto novo, entendeu? né? Aí isso às vezes já pode estressar e é igual você está falando. É bom que a forma dele se expressar, você já identifica o que ele quer, o que ele vai fazer, tem a questão da independência dele. Então, isso é muito bom, né? Sim. Que legal. É isso aí. Mesmo com os desafios da vida, né? Sim. E a questão da paternidade atípica nos traz, mas dentro da condição dos filhos, a gente consegue com leveza fazer com que as coisas aconteçam, né? Sim, até porque se a gente não levar com leveza, eu costumo brincar com as minhas clientes, porque depois que a gente entra nesse mundo, até então a gente não conhece ninguém. Uhum. Então a gente começa a ter. Esses dias eu estava falando com meu esposo que de 10 clientes, 6 têm filhos atípicos. E até então a gente não sabia que essas pessoas tinham filhos atípicos. E sempre foram nossos clientes. Uhum. Então, depois que a gente começa a compartilhar, a gente começa a ter mais contato, né? E aí eu costumo dizer para os meus clientes que se a gente não levar com leveza, a gente vai endoidar. E a gente só não endoida porque a gente já endoidou em algum momento, se a gente for olhar, né? É verdade. Mas a gente tem que levar de fato com leveza, porque não é fácil, mas é uma alegria a cada dia, porque assim, ele não usa um chinelo de dedo, ele só usa uma sandália fechada. E aí, quando ele começa a usar um chinelo de dedo, que é uma coisa tão comum para uma criança, né? Nossa, a gente comemora muito. Eu lembro que o meu passou a usar o Havaiana, já tinha ali mais ou menos uns 3, 4 anos. E aí a gente já tinha comprado outras que a gente acabou doando, que nunca usou, que inclusive ele até tentou, porque ele é bem esforçadinho também, né? Então ele tentou, mas assim, de fato ele não conseguia. E aí quando ele começou a usar, hoje em casa, pelo fato de ele ter começado a usar, ele tem um monte, uma coleção. Porque a gente acaba achando muito bonito, né? Porque é algo tão normal, mas nós sabemos o quanto foi difícil ele obter aquele resultado, né? Com certeza. É que nem, às vezes, só o fato de você, às vezes, falar assim, filho, apaga a luz da sala e acende a da cozinha. E ele conseguir entender isso, ele ir lá e fazer, é uma vitória. Sim, é uma exatamente. vitória. Uma coisa que meu pai tinha mania de fazer comigo, e eu adotei para fazer com o Abner, mas de uma forma, assim, para ele criar uma rotina. Que é quando eu chego do trabalho, filho, pega o chinelo do papai. Então, eu também tenho que deixar naquele lugar, ele sabe, ele vai lá, pega e traz, entendeu? É uma forma que ele vai criando rotinas e dali você pode ir trazendo outras rotinas, outras coisas para que eles venham fazer. Sim. É isso mesmo. Que legal. E assim, quais são os maiores desafios na prática que você identificou assim dentro da sua maternidade atípica? Olha, eu acho que, a princípio, é o preconceito, né? E acho que esse é um dos maiores desafios, porque muitas vezes ele vem de onde você não espera, né?
você acaba tendo isso dentro de alguns ciclos que você não espera, como dentro da igreja você passar por isso, né? Como algumas vezes em rede de amigos. Então, para mim, na verdade, é mais o preconceito mesmo. As demais coisas que cabe a nós, que a gente consegue brindar, para a gente é super tranquilo. O problema é o mundo lá fora mesmo, né? Então, para mim mesmo, até hoje, é de fato o preconceito. A forma, até às vezes os olhares, né? Isso de certa forma nos incomoda. Algumas falas específicas, é igual a gente fala aqui, que às vezes é melhor você nem falar nada, nem comentar nada, porque guarda para você. Você já está ajudando bastante se você fizer isso. Porque às vezes a pessoa acaba soltando algo que se torna indelicado, né? E eu pelo menos sou assim. Eu às vezes não seguro o que falar. Eu acabo, né, falando, olha, não é bem o que você está falando, não é bem o que você está pensando, né? E a gente acaba, né, repreendendo de uma certa forma com leveza para que a pessoa, né, tenha um outro olhar clínico da situação ou da condição, entendeu? É o que a gente sempre pensa em fazer. E assim, tem alguma relação que a gente está falando, né? Existe preconceito contra crianças autistas? Muito. Com certeza. Muito. E assim, é em todo lugar, na verdade, né? Na escola, na igreja, no supermercado. E em cada local você vai ver o preconceito de uma forma diferente, né? Porque assim, claro que aqui eu não estou falando mal da igreja, pelo amor de Deus, eu congrego, mas estou trazendo um exemplo. Tópico, igreja. Mas assim, vamos dizer que ainda existem irmãos hoje que ligam o autismo com algo espiritual. Algo espiritual. Sim. E eu já ouvi isso. Infelizmente. Eu já ouvi isso. Então, você vê que isso é um preconceito, né? E a pessoa criou na mente dela que é algo espiritual. Mas isso é um preconceito. E aí, em outros ambientes, você vê o preconceito como, que criança mal educada. Que criança mal educada. E fora que tem o pessoal que tem preconceito claramente mesmo. Isso aí é um autista, eu não quero. Rasgado, né? Não quero, claramente, eu não quero contato. Eu já ouvi assim nas redes sociais, né? Às vezes eu vejo alguns vídeos assim, e eu vi uma mãe falando esses dias assim: quem tiver seus filhos autistas, que se segure para lá, o problema é deles. Tem uma diretora de uma escola que acabou soltando isso. Sim, também. E aí teve uma mãe também. Imagina, né? Sim, e aí teve uma mãe também que estava falando que o menino estava batendo na filha dela e que ela tinha ensinado que era para a filha dela quebrar o dedo. Não sei se você chegou a ver esse vídeo. Não, esse não vi, não. Acho que é lá da região de Pernambuco, e ela postou isso. Eu ensinei ela. Aí ela quebra o dedo, faz isso. E postou o vídeo, né? Que aí viralizou e o pessoal foi em cima dela. E ela... É lamentável, né? São falas lamentáveis. E assim, acaba que vai passando também para a criança. A criança acaba reproduzindo, né? Reproduzindo as falas. Então, existe sim muito preconceito, sim. Não, mas não só com uma criança autista, mas claro que agora nós estamos falando da criança autista porque é o que nós vivemos, mas existe com uma criança cadeirante, com a criança com síndrome de Down, existe a sociedade ela é cruel, né? Exatamente. Porque é igual a gente fala, às vezes a sociedade ela tenta rotular ou criar pessoas perfeitas, né? Sim. É padrão de beleza perfeito, é tudo uma condição que tem que ser perfeito. E às vezes não é dessa forma, né? Que nem a senhora falou em relação a você ver as pessoas têm um outro olhar aí, ou então ligam que a questão do autismo é espiritual, né? Jesus mesmo falou com os discípulos, por que aquele não enxerga, ou por que aquele é aleijado, né? É por culpa dos pais? Não foi por culpa dos pais, né? Sim. Há um propósito para todas, a gente tem que entender que há um propósito para todas as coisas. Exatamente. Eu creio nisso também, e a gente tem que ter essa verdade com a gente. Cristo é conosco, então vamos, né, fazer com que a vida deles se torne melhores, né? Exatamente. Acho que é por aí. Sim. E eu queria falar sobre como você concilia a advocacia com a questão da maternidade. Então, o meu esposo ele também é advogado, então a gente consegue
a gente consegue dividir as tarefas, né? Mas a gente hoje tem uma rede de apoio, tem a minha mãe, tem a minha sogra, a minha mãe, inclusive, é psicopedagoga, então sabe como lidar, trabalha, inclusive, com crianças especiais na rede pública. Então, a gente tem uma rede de apoio bem legal quanto a isso. Então, a gente consegue conciliar bem, não é ter um filho atípico, não foi nada que fez eu anular a minha carreira, não fez eu anular a minha vida social. Claro que a gente limitou para quem a gente de fato pode contar, que é aquele amigo que, se um dia eu vir faltar, pode ajudar meu filho. Sim. Então, claro que a gente começa a selecionar melhor as amizades, né? A gente entende que amigos de verdade são aqueles que vai te ajudar mesmo, não só, vamos ali, vamos em algum lugar. Então, a gente começa a selecionar melhor. Mas não limitou, não tirou, eu não acabo. Claro que hoje, se eu tiver uma audiência e for dia de terapia, a gente se divide, meu esposo vai, eu vou na audiência, então a gente tem que fazer toda uma logística assim, mas a gente consegue conciliar bem. Que legal, consegue lidar com a situação, isso é bom, isso é bom. E assim, a advocacia, ela surgiu na sua vida em que momento? Antes ou depois do diagnóstico? Bem antes. É? Sim, bem antes. Eu advogo 8 anos, 7 anos e alguma coisa, e meu filho tem 5 anos, ele teve o diagnóstico há uns 2 anos e meio, então foi bem antes mesmo, né? Eu sempre tive aquele ar de justiça, na época da escola, nós falávamos que era barraqueiro, né? Não entendiam que era um propósito, né? Na verdade, já existia um propósito. Então, eu lembro que eu sempre gostei dessa questão de expor a minha opinião. Nunca gostei de que as pessoas rotulassem, você vai fazer assim ou você vai fazer... Não, mas por que eu vou fazer assim? Sempre gostei disso, né? Mas nunca tive nenhuma ligação com nenhum advogado até então, na minha época de adolescente, nunca, né? Eu vim mesmo para a advocacia depois já. Na verdade, a minha primeira opção de formação seria o serviço social, mas aí, no momento, eu não tinha condições e eu fui parar no direito. Eu não sei como, porque o direito era mais caro, na verdade, né? Olha só. Mas aí eu fui parar no direito. Mas aí, em primeiro momento, eu sempre achei assim, eu vou trabalhar com pessoas. Na minha mente, eu já tinha muito isso, de que eu iria trabalhar com pessoas, mas eu iria ser assistente social. Então, desde adolescente mesmo, eu trazia isso comigo. E aí, quando eu comecei a fazer vestibular, comecei a pensar em ir para a faculdade, não cabia no meu orçamento. E aí, o direito veio, conseguiu caber no meu orçamento. E aí, eu entendi que aquilo ali era um propósito, na verdade, né? Porque não sei como que seria ser assistente social, mas o direito me abriu muito leque de oportunidades, me faz ajudar bastante pessoas. Então, foi um propósito mesmo. Que legal, que bom. E o esposo também sendo advogado, se conheceram na mesma época? Como que foi? Nos conhecemos na faculdade. Olha só. Na faculdade. E aí a gente se conheceu na faculdade, depois se formamos ali, né? E aí passamos a advogar mesmo, né? Que bom. É isso aí. Legal. E qual foi, assim, uma das maiores transformações pessoal a partir da maternidade atípica? Pessoal? Pessoal. Foram várias, né? Mas eu acho que me tornou uma pessoa mais humana, né? Assim, né? Me tornou uma pessoa mais humana, que olha mais para o próximo, que sente a necessidade do outro ali, que após isso, porque a gente vê aí que são tantas pessoas que não têm acesso ao que é um direito da criança e a gente acaba querendo ajudar de alguma forma, mesmo que não esteja na nossa esfera. Então, acho que acabou me transformando em um ser humano melhor. Até porque é desafiador se você não aprender nada com isso. Com certeza. A gente acaba dizendo aqui que
você às vezes tem empatia, mas é diferente quando você passa pela situação. Exatamente. Né? A gente sempre comenta assim, que as pessoas... eu trabalho com isso, não é a mesma coisa de você ser pai e mãe, não é a mesma coisa, acaba não sendo. A gente sabe que você trabalha com isso, mas você não está 24 horas convivendo com aquela criança, você não está dormindo e acordando com aquela criança, né? Pensando ali no futuro dela, então acaba realmente te tornando uma pessoa melhor mesmo, né? Às vezes a gente acaba tendo aquele susto e acaba pensando assim, mas e agora? Como que vai ser? Porque a gente imagina que a gente vai estar para sempre na vida dela e é a gente que vai cuidar. E a gente depois, com o passar do tempo, vai começando a olhar as coisas e falar assim, peraí, não, eu não posso deixar de fazer o que eu tenho que fazer para ajudá-la. Eu tenho que buscar a individualidade dela para que quando ela cresça, ela possa se desenvolver, ela possa trabalhar, ela pode, que nem às vezes, mesmo sem falar, mas usar um banheiro, né? Exatamente. Ela pode, ela tem todo esse espaço, tem todo o direito. E às vezes tem alguns pais ou mães que acabam se isolando. E isso acaba dificultando, ou porque não aceitou, né, o diagnóstico, né? Às vezes as professoras, a minha esposa hoje, ela não está no conselho tutelar, ela está trabalhando no escola municipal e auxiliando crianças com deficiência, né? E aí ela fala, a gente conversando, a gente batendo um papo em casa, ela sempre fala que às vezes você olha na criança e você vê que tem alguma coisa assim, né? Uma criança ou outra na sala, mas você tem que saber transparecer isso para um pai ou uma mãe de uma forma que eles não te julguem. Ela fala assim, né? Ou que você está julgando. Ou que você está julgando. E você não. E às vezes você quer ajudar. Sim. Então a aceitação dos pais, às vezes, acabam se tornando difícil, e é que nem a gente fala. A criança, ela com autismo, no caso, ela tem ali as aberturas das janelas do saber, então ela tem a idade certa para aprender alguma coisa. Sim. Se você não aceitar a princípio e você não ajudar ela naqueles períodos, quando ela se tornar maior ou tiver mais idade, vai se tornar mais difícil. Sim. A independência, eu vejo, eu tenho amigos, eu faço parte do movimento social de inclusão autistas alvinegros, que está ligado ao Corinthians, e assim, eu vejo pais que hoje têm filhos autistas que são homens, que trabalham, que se formaram. Então a gente se projeta naquela condição. Puxa vida, lutaram, venceram e hoje estão pega metrô, pega ônibus. Então eu vejo da mesma forma. Então eu tenho que fazer a minha parte agora para que ele alcance isso lá no futuro, né? Então a gente sabe que quando a gente fala de transformação pessoal na vida da gente, a gente se torna melhor para tornar os nossos filhos melhores, né? Exatamente. É fácil? Não é, né? Porque eu falo pelo ar, porque eu vejo, ele não tem maldade nenhuma. É aquele olhar humano, aquele olhar, sabe? E você vê, às vezes, olhares de pessoas que falam assim, puxa vida, né? Ele só queria às vezes, a atenção, e você vê, às vezes, de certa forma, ele ficando meio, né? E um dos lugares, assim, que eu sinto mais dificuldade é a escola. A escola é difícil, né? E a gente vê relatos, igual você estava comentando, de vídeos, né? Que você vê pais que vão em escolas e vai e filma. Cadê meu filho? Puxa, tá num quartinho onde guarda as vassouras, onde guarda os baldes. Mas por que ele está aqui? É porque ele dá trabalho? Mas e a inclusão que vocês falaram para mim no momento da matrícula, onde é um direito dele? Né? Então a gente se entristece quando a gente vê essas coisas, porque tem pessoas que às vezes têm só a fala bonita, mas na hora de trazer para a inclusão acaba não trazendo, né, doutora? Exatamente. É porque a inclusão, na verdade, assim, é um tema bem delicado, porque na teoria ela é linda, né? Uhum. Ela é linda em todos os ambientes, inclusive a gente vê se falar muito sobre o autismo, porque de fato hoje em dia se fala muito. Uhum. Tem muita informação sobre o autismo, tem muita informação sobre o tratamento, tem muita informação. Só que assim, na prática a gente vê que não é isso que acontece. Não é isso que acontece, né? Então, acaba sendo muito bonito se falando, mas quando você vive, você vê que não é aquela realidade. Né? Exatamente. Que nem é sempre que existe. De fato, a gente vê
Eu sempre leio alguns comentários nas redes sociais, eu vejo bastante coisas, né? Eu até comento com os meus seguidores que quando tem um horário no dia que eu tiro para ficar mexendo no celular e, de fato, vendo as informações, vendo o Instagram. E aí, você vai ler os comentários, às vezes, uma criança autista fez alguma coisa. Você vai lá nos comentários, não é uma nem duas vezes que você vai ver alguém falando: sou profissional da área e essa criança não deveria nem estar na escola. É muito comum. Esses dias uma pessoa comentou dessa forma. A mãe estava postando que a criança não fazia as necessidades ali no vaso, que ela era autista nível 3 de suporte, e essa pessoa comentou: eu sou professora, AT? Tem o AT, é o apoio terapêutico, né, que fala. Sim, e aí essas pessoas a gente traz como uma pessoa que é especializada para isso, correto? E aí ela falou: eu sou AT e eu queria fazer uma pergunta sincera. Não dá para essa criança limpar a criança nível 3 de suporte. E aí eu fiz um comentário: mas se você é da área, você sabe que não dá para uma criança nível 3 de suporte fazer isso. E aí começou uma discussão ali, só que assim, eu sempre comento ali embaixo, o que me impressiona é de fato você ser da área, porque o que me impressiona é que meu filho pode se deparar com um profissional desse. Sim. Entendeu? Então, de fato, a gente acaba tentando brindar mesmo, e aí, para nós pais, realmente fica uma coisa muito pesada, porque você não consegue confiar, né, até às vezes no profissional, porque você vê os outros profissionais postando, falando sobre isso, falando de uma forma assim, que você fala: será que trabalha? Será que ele está entendendo que ele está na inclusão? Sim, entendeu? Ou tá por valor, pelos valores, sei lá, por mídia também, tem muito isso, né? Então, acaba sendo um tema sensível, porque acaba sendo lindo na teoria, mas na prática não é assim, né? E aí a gente tem um outro problema como pais atípicos, que é realmente na prática não é assim que funciona, mas a gente também não pode privar o nosso filho e a gente também não pode aceitar uma sociedade que não faz isso na prática. Que rotule ou então que deixa ela, então deixa ele aqui. Exatamente. Né? E aí a gente fica naquela linha de, vamos dizer, escola. Eu levo para uma escola regular ou eu levo para uma escola especializada. E aí eu pergunto, aonde tem as escolas? E aonde está essa escola? E, de fato, como que é lá? E eu deixo ele conviver com outras crianças ou eu fico mais com ele dentro de casa, com a minha família. Então, a gente tem toda essa questão, né? Todo esse pensamento. A gente já acorda já pensando em como que vai ser, né? Eu lembro que quando surgiu a vaga na municipal para que o Abner fosse para a escola, a nossa preocupação, a princípio, era justamente essa. Meu Deus, e agora? A questão das necessidades. Ou comer. Mas Deus é tão maravilhoso que foi tão algo natural que é igual você falou. Ele também não era verbal. Ele também não... E aí ele começou a sentir as necessidades e as expressões que ele passava. Então a gente já tinha noção do que ele queria. E na escola, na primeira escola que ele fez as primeiras séries, graças a Deus ele teve um apoio bom que ajudou a desenvolver a estar nessa outra. Só que aí, quando muda-se de escola, tudo é novo. Os amigos são novos, os horários são novos, professora. Então, assim, quando você tem um profissional que quer realmente, não vou trazer ele para perto, e eles sentem isso, é ótimo. Sim. Né? Agora, também da mesma forma, se o profissional ele não é aquele que traz, ou as pessoas que estão ao redor, que é a rede de apoio na escola, não mostra empatia, e você percebe nele que ele também já fica meio resistente. Sim, né? Sim. E assim, infelizmente ainda também é comum a gente ouvir profissional da área da educação que vai te falar assim: mas eu não sei trabalhar com crianças atípicas. E é comum. E assim, é comum a gente ouvir, não deveria ser, porque assim, a gente vai entrar numa questão já de direito, aproveitando o gancho aqui, sim. Que aí quando nós mandamos os nossos filhos para uma escola regular, que já é uma questão muito sensível para nós, principalmente mãe de criança nível 2 e 3 de suporte, né? Já é uma questão bem sensível, porque muitas vezes eu pensei, né? Já pensei isso na minha mente,
não vou mandar mais para a escola, ou vou reduzir os dias que ele vai para a escola. Eu não posso fazer isso. Aí é tirar o direito dele também de conviver em sociedade, né? Então, assim, quando a gente manda eles para a escola, a gente sabe que na escola regular, o professor titular da sala, ele não é obrigado a ter nenhuma especialização. A gente vai ver que o MEC fala que ele não precisa ter uma especialização, até porque ele está ali vai trabalhar com todo tipo de criança, ok, tem 35, atípica, não 40 atípica, na sala. E acaba sendo que os atípicos são menos. Então, assim, ele não precisa ter essa especialização, porque a gente vai trazer por direito que a criança tem de ter um professor especializado para estar ali com ela. Exatamente. Só que aí, quando a gente pega esse professor que, mesmo não tendo essa obrigação, vai te falar assim, eu não sei trabalhar com essa criança, a gente acaba trazendo, mas cadê a inclusão? Mesmo ele não sendo obrigado, porque a gente sabe que em todo lugar a gente vai ter criança autista. Porque a gente sabe também que a maior especialização que uma pessoa lidar com a criança, o que é? É o amor, né? Exatamente. Então, como se você ouvisse e falasse, eu não tenho amor para esse tipo de criança. É mais ou menos isso, né? Aí a gente vai ver isso muito na prática, porque, assim, digo nós como quem advoga na área, porque quando nós somos pais atípicos é uma situação, e nós advogamos, nós vemos muitas situações. Como nós fazemos os processos do Instituto lá, nós vemos diversas situações. É um aluno que, não só um aluno autista, nós vamos falar agora de crianças atípicas, né, todas atípicas. Um aluno que ele precisa de um acompanhamento durante todo o horário de aula, até na hora que ele sai para ir no banheiro, ele não pode só. E a gente vê que a gente tem dificuldade em achar aquele profissional. Então, a gente acaba tendo essa briga aí de tem inclusão mesmo, eu vou mandar meu filho mesmo, tem inclusão mesmo. Então, assim, para nós é um pouco complexo, né? Porque a gente fica nessa briga, mando, não mando, e a gente não pode privar. E a sociedade também tem que aprender a conviver, porque o autismo é algo que a gente não prevê. Então, pode ser um filho, pode ser um neto, pode ser um sobrinho. Então, em todo lugar vai ter. Com certeza. Não é algo que a gente vai... eu vou fazer um exame genético, porque eu vejo muito isso nas redes sociais. Eu, sinceramente, como mãe atípica, eu acho que isso não é certeza. Vou fazer tal exame genético, mostra a probabilidade do meu filho ter autismo. Para mim, como mãe, o autismo é muito complexo. Eu, de verdade, não consigo achar a raiz dele. Sim. Independente do que a gente lê, os estudos diz que vem do pai. Os estudos diz que, para mim, eu não consigo achar a raiz dele, né? Então, é algo que pode acontecer em toda a família. Eu, sinceramente, não acho... na minha família não tem caso. Não é certeza de que você não vai precisar lidar com uma criança assim. Então, de fato, para mim, todos, no meu entendimento, né, todos os profissionais que atuam ali na área da educação deveria ser obrigatório ali, perdão aos professores que eu vou falar que eu estou dando mais um trabalho para eles, mas deveria ter uma especialização, uma noção, né? Algo do tipo. E aí a gente a gente até tem essa questão de vai ter que ter uma especialização, mas e aí nós que temos que pagar. Então a gente vê muito absurdo mesmo na área da educação, infelizmente, né, com a questão da inclusão. Por isso que eu digo que ela é muito linda na teoria e na prática, ela é bem assim, bem complicado mesmo, né? Com certeza. E, assim, o que você gostaria que as pessoas entendessem sobre a questão do autismo? Como eu disse, é realmente algo muito complexo mesmo. Não tem como romantizar, vamos falar a verdade. Nós amamos nosso filho, dependente de qualquer causa, de qualquer diagnóstico. De qualquer diagnóstico. Isso mesmo. Nós amamos nossos filhos, mas não tem como romantizar, é leve, é algo a nível 1 de suporte, é leve. Não tem nada tranquilo. Não tem nada leve, né? Eu falo aqui isso aí. É que às vezes fala assim, o seu filho é o que? Nível 1? Não, então é tranquilo.
fala um não para ele numa hora que, Exatamente. meu, vira leão, entendeu? Aí você tem que trazer ele de novo na condição dele se regular, não é fácil, entendeu? Sim, sim. Então, assim, não é fácil. Eu tenho amigas que, inclusive, quando eu passei um tempo para divulgar essa questão. Uhum. Eu gosto de postar algumas coisas ali nas redes sociais. Eu até fico brincando que minha segunda profissão vai ser blogueira. Então eu gosto de postar algumas coisas ali. E eu passei muito tempo mesmo para postar sobre essa questão. E eu sempre pensava, como que as pessoas vão receber, como vão olhar para o meu filho. Uhum. Então, passei muito tempo. Quando eu comecei a divulgar, eu comecei a ter acesso a muitas pessoas que convivem, né? E aí tinha até algumas pessoas ao meu redor que tinha crianças que tinham. Você nem imagina cliente que tinha ou nem sabia que... Sim, e aí tinha uma colega minha de profissão também, que depois que eu comecei a divulgar essa questão, né, do Moisés, das terapias, de ser autista, o filho dela é um pouco mais velho do que ele, deve ter uns 7, 8 anos ali, e aí ela falou, eu voltei a levar meu filho, porque quando ele era menor, eu levei ele a psicóloga falar, ele é só birra, ele não tem nada, ele é só mal educado. E aí, depois que você passou a postar, eu achei que eu deveria levar ele. E ela não, e ele é autista. Então, assim, é difícil, é pesado, assim, né? Mas a gente consegue tornar leve, consegue... Porque o amor, ele transforma tudo. Dependente do que seja, né? O amor, ele transforma tudo. Então, a gente consegue, com o amor... viver qualquer situação. Então, quando a gente recebe o diagnóstico, é arrasador, devastador, mas a gente vê que é um novo mundo, que a gente vai, dia após dia, aprender algo novo, dia após dia nós vamos desenvolver algo novo, e a gente vai passar 24 horas pensando, né? Como que a gente vai... como posso atingir essa meta para ele, qual caminho eu vou percorrer para chegar nesse resultado. Sim, e aí no Instagram eu acompanho assim algumas mães atípicas, eu vejo as postagens dela, e aí eu não vou lembrar o nome dela, mas ela tem bastante seguidores. A filha dela é a Fernanda. Ela é uma bem loirinha, assim, e ela posta muita coisa. E ela era não verbal. E aí eu acompanhava ela há muitos anos, assim, ela deve ter uns 10, 11 anos, nível 3 de suporte. E aí a gente vê a mãe dela postando todo dia, incentivando, e hoje ela é verbal. Então, assim, a gente vê que o amor, a dedicação, ela muda tudo, muda tudo. Sim. Então, não é fácil, não é, mas a partir do momento que a gente entende que aquela criança tem uma necessidade e que é nossa obrigação, porque a gente não dá para terceirizar. Somos avós, né? Sim, somos avós. A partir daquele momento que a gente passa a entender isso, a gente vê o mundo com outros olhos. Sim. E aí também passa também nem ter mais tanta importância assim as outras coisas no mundo, né? Nem passa a ser mais tão importante, a gente vê que trabalho não é importante, que bens materiais não é importante, o importante para a gente é aquela criança, né? É o bem-estar, trazer o conforto criança. Que ele precisa, sim, né? sim. Dentro das condições dele, e ver ele evoluindo, né? Acho que é o mais gratificante para quem vive a paternidade, é isso, né? É você ver o desenvolvimento, o pouco que seja. Exatamente. Né? Mas a gente torce, a gente comemora. Eu sempre falo aqui, eu fui num seminário para pais atípicos, e lá a gente conversou, foi dividido em grupos, e foi tão gratificante, porque é o mundo da gente, vamos dizer assim, igual você comentou, é o mundo da gente. E às vezes você fala assim, a gente tem a mania de rotular que o nosso é o maior problema. Aí quando você senta com outras pessoas, que as pessoas falam das suas dificuldades, você fala assim, Senhor, me perdoa. Exatamente. Né? Me perdoa porque eu achava que o meu problema maior, e não é, na verdade. Exatamente, a gente, o meu filho é o que dá mais trabalho. E aí você vai ver e você percebe que não. Hoje mesmo eu estava conversando com uma cliente, que a filha dela também é autista, e ela falou essa questão que ela não consegue cultuar mais, não consegue congregar mais, não consigo ir mais porque ela não fica quieta, ela chora, ela faz birra, E aí ela,
o meu filho, ele não é de chorar. Então, a gente consegue congregar ainda, né? Com toda uma logística. Então, a gente vê que, de fato, o nosso problema ele não é tão grande assim, né? Eu sempre falo isso, eu sempre vejo os pais postando, inclusive o pessoal que é nível 2 de suporte, eu até falo que o meu filho nem não parece ser 2 de suporte, porque, de fato, graças a Deus, ele ele não tem essas crises, ele é só imperativo. Muito imperativo, você tem que ter energia. Para acompanhar. Tem que ter energia para acompanhar. Mas, graças a Deus, é uma criança saudável, cheia de saúde, né? E o autismo é uma condição que se entrou aí no meio e que eu sempre falo que, né? A gente sabe que não tem cura, porque não é uma doença. A gente sabe que não tem cura porque eu já ouvi isso também. Deus pode curar ele. Não está doente, graças a Deus, né? Não é uma doença, mas ele pode sair do nível 1, 2 de suporte para o nível 1, eu creio muito nisso, mas, assim, para mim também, uma mensagem que eu gostaria de deixar é que se de fato, assim, Deus olhar para ele, achar graça e fazer ele ser verbal, ok, vou chorar. Fica à vontade. E se não acontecer, ok também, eu já falei isso para Deus. Não vai deixar de ser meu Deus, não vai deixar de ser um filho que eu amei, eu almejei, eu desejei muito, eu sei que foi muito esperado pelo pai, muito, muito mesmo. Então, se hoje ele ser uma criança, amanhã ainda acordar falando, nós vamos agradecer muito a Deus, mas se isso não acontecer, nós sabemos que tem um propósito para isso, que a vida dele é um propósito. E se o propósito dele ser ele não ser verbal para nós sermos a voz dele, nós já agradecemos a Deus por nós termos essa possibilidade. Então, é difícil, mas nós agradecemos a Deus pela oportunidade, né? Pela oportunidade de criar ele, de darmos o bom, o melhor, o confortável para ele. E independente da condição, independente de diagnóstico, ele vai continuar sendo amado, vai ser cuidado para sempre, né? Para sempre, enquanto estivermos aqui. E Deus vai continuar sendo nosso Deus, não me deve nada. Eu já coloquei isso na minha mente, não me deve nada. Se olhar e achar que sim, ok, se não, ok também, porque não me deve nada. Já coloquei isso na mão dele, não me deve nada. Tudo que eu precisava, eu entendo que ele já me deu, e o demais está nas mãos dele. E assim a gente leva com leveza. Eu acho que, de fato, agora trazendo para o âmbito evangélico, eu acho que foi o que me fez conseguir viver a maternidade atípica de uma forma leve. É olhar para o alto, né? E saber que de lá vem meu socorro. Tem dias que a gente vai dormir e fala, meu Deus, não vejo a hora dessa criança dormir. E tem dia que a gente acorda numa felicidade tremenda também, porque a gente entende que tudo tem um propósito, independente. A gente não entende o porquê de fato, né? Eu lembro que quando eu recebi o diagnóstico do Moisés, eu fui ler, e aí falava assim, naquela época, uns 5 anos atrás, que de 60 crianças, uma tinha autismo. E eu lembro que eu perguntei assim, meu Deus, uma tem autismo, e por que logo a minha? Logo a minha, de 60 crianças, de 59 crianças, a minha foi a escolhida. E hoje eu já não olho mais com esses olhos, eu já... a gente fala assim, já aceitei, não, porque aí eu, como se eu estivesse jogando um fardo, Deus me deu, e eu já aceitei assim, não, Deus me deu ele assim, porque Deus tem um propósito, tanto na vida dele como na nossa. Eu lembro que eu sempre falava assim para Deus, eu queria tanto um filho que cantasse na igreja. Eu falava, eu queria tanto, Senhor, que ele cantasse. E aí um dia eu falei para Deus, você não me deve nada. Se você quiser dar voz para ele, dê. Eu acredito fielmente que Deus ensinou o homem a falar, eu acredito fielmente nisso. Eu acredito que até pelas questões de estudos, né, quando a gente vai se aprofundar,
Eu acredito que não tenho na minha lógica que Adão foi feito já, oi Deus. Eu acredito que teve um tempo, teve né? sim um tempo, acredito sim. E se foi, se de fato Deus quiser que ele fale, eu amém. Se não quiser, se achar que não, que para a gente também, amém. Continua sendo nosso Deus. Então, isso faz a gente levar com leveza a maternidade atípica. É acreditar que tudo tem um propósito e que nós fomos criados para servir esse propósito. De fato, não vou entender nada, não entendo, mas eu sei que um dia, né, aí já pregando, eu sei que um dia, quando nós estivermos na eternidade, e aí me vem uma alegria que meu filho não tem maldade, eu sei que ele vai estar na eternidade, porque ele não tem maldade no coração dele, ele não tem. Então, eu sei que um dia nós todos vamos estar cantando junto. E eu nem vou lembrar que meu filho não tinha voz nesse dia, que meu filho não tinha voz, que meu filho não falava, né? Verbal. Então, que meu filho não era verbal. Então, o que me sustenta é de fato isso. Eu não tenho outra forma. Muitas pessoas falam, minhas amigas mesmo falam, cara, eu acho que eu não teria paciência. Tipo, nossa, eu admiro muito porque eu não teria paciência. Eu sei que é Deus que dá. Então, para a gente, de fato, olhando para o alto, de onde vem nosso socorro, e vamos prosseguir e pedindo muita saúde, inclusive a Deus. Hoje o nosso desejo é muita saúde para cuidar dele, inclusive muita saúde para quem ajuda ele também, que eu sempre falo isso também, muita saúde para quem um dia, se eu venha faltar, tenha muita saúde para cuidar dele. E prosseguir, não é fácil, não é leve, não tem como romantizar, mas também a gente não vai se torturar por isso. Não vai se esconder. Eu já coloquei isso na minha mente. A gente não vai se martirizar, a gente não vai entrar em depressão, a gente não vai cair, a gente não vai sofrer por algo que não está nas nossas mãos. Não é algo que está nas nossas mãos. Então, a gente entrega para Deus e a gente prossegue, assim, crendo que para tudo tem um propósito e que, através da vida dele, inclusive, a gente possa ajudar outras crianças, a gente possa ser voz também para outras mães que não têm condições nenhuma, porque a gente sabe que tem mães que não têm condições nenhuma, que estão na fila do SUS, inclusive, 3, 4, 5 anos, parece, assim, um absurdo, mas, de fato... E que não tem uma condição de pagar uma consulta com um neuro, não tem uma condição de fazer uma terapia, e se o propósito dele é nós ajudarmos outras famílias, nós estamos aqui para servir, estamos agradecidos por pelo menos poder viver esse propósito, né? E para nós é isso. É isso aí. É isso. Gente, não tem como a gente não falar dos nossos filhos, não se emocionar, tá? É algo que nos alegra, porque foi a promessa de Deus que ele nos deu. A gente tem que entender dessa forma. Pedimos filhos, ele nos deu, e indiferente de qualquer condição, a gente vai amá-los e a gente vai ajudá-los. E se a gente puder estender, como a doutora falou, para os filhos dos outros, por que não a gente também não pode ajudar? O espaço do podcast é para isso, é para... você que não tem voz, você que precisa de um auxílio, tá aqui, a gente está à disposição. Depois, se você quiser mandar o seu contato, entre em contato com a gente. Eu vou deixar no final o contato da doutora, se você quiser. Eu preciso de um auxílio, como que eu faço? Eu acredito que ela está disposta a ajudar, ela e o esposo. E fica aqui o convite, o doutor Moisés, quando ele quiser vir aqui como pai atípico, será um prazer mesmo em conversar, ele passar as experiências dele, né? Como pai, como advogado, como homem, como servo de Deus. Então, está o espaço aberto para ele. Tá bom, doutor Moisés? Eu faço questão que você venha também para a gente estar conversando. Sim. E eu queria aqui agradecer a doutora pelo tempo. Eu sei que é corrido, eu sei que, né, a gente acaba, né, se ajustando para poder estar junto nesse propósito. E eu sou grato pela tua presença, pelo teu depoimento, pela tua experiência,
e que Deus seja contigo em todo tempo. Amém, amém. Tá Eu bom? que Eu quero que agradeço. você fale as considerações finais. Eu que agradeço, né? Muito feliz em estar aqui. Muito feliz em poder compartilhar a nossa história, né? A nossa realidade. E estamos à disposição, como você disse, se pudermos ajudar em algo, estamos à disposição. Seria isso. É isso aí. Muito obrigado. Eu que agradeço. Deus te abençoe, tá? Amém. E Amém. que Deus seja com vocês, tá Amém. bom? Um grande abraço. Amém. Gente, mais um podcast, mais um Pod Pai hoje com a mãe que nos surpreendeu. E que Deus abençoe a vida dela, tá bom? Amém. Forte abraço a todos e até a próxima. Amém. Encerrou? Agora.